eu sou Christian Noronha e hoje nós vamos iniciar as videoaulas sobre Brasil Colônia. Bom, eu tenho aqui dois livros que serão a base do nosso conteúdo. O primeiro de Thomas Skidmore, Uma História do Brasil. É um americano, tá? Que a gente chama de brasilianista, que passou a vida estudando história do Brasil e a cultura brasileira, principalmente nos seus aspectos políticos. E no segundo, o autor dispensa a apresentação, que é o Boris Fausto, um dos maiores historiadores do Brasil, com o título do livro História Concisa do Brasil. Ou seja, então esses dois livros serão a base de conteúdo desse trabalho, dessas videoaulas que nós vamos apresentar. Bom, e sobre o Brasil Colônia nós veremos como se estabeleceu o empreendimento colonial brasileiro, como foi a economia colonial, os impactos da chegada da família real no Brasil, e também veremos, finalizando, como foi a crise do sistema colonial que acabou culminando com a nossa independência. Tá? Portanto, nós teremos aí 4 videoaulas e vamos aproveitar cada uma delas para que a gente tire uma boa nota no Enem. Aproveitem. Muito obrigado. Videoaula 1. Brasil Colônia, o empreendimento colonial. Após a chegada dos portugueses no Brasil, com a vinda de Pedro Álvares Cabral, o empreendimento colonial desta nação na América ou Novo Mundo somente vai se intensificar após 1530. De 1500 a 1530, a coroa portuguesa apenas instalou feitorias como forma de demarcar a posse das terras portuguesas na América. No caso do Brasil, as feitorias eram entrepostos para exploração extrativa e troca de produtos ou escambo de artigos portugueses com os índios, habitantes naturais da terra. Ou seja, os portugueses traziam alguns artigos produzidos na Europa e trocavam, faziam escambo, com os índios que habitavam a terra nativa. Principalmente, o principal produto era a troca e a extração do pau-brasil, que derivava uma tinta vermelha e de muito uso na Europa. Então, nestas 3 primeiras décadas, a nova terra ainda não despertava o interesse comercial português, por vários motivos. Dentre eles, podemos citar que não se visualizava ainda a extração de metais preciosos. Não se tinha também recurso suficiente para investir em um empreendimento colonial distante, inóspito e desconhecido. Além disso, o comércio com as Índias era mais vantajoso e seguro no momento, estando Portugal à frente deste comércio, perante as outras nações. Somente após o declínio deste comércio com o Oriente, que Portugal voltou a se interessar com mais tenacidade a respeito das terras do Brasil. Além do mais, estas terras estavam começando a ser cobiçadas por outras nações, como a França, a Espanha e a Holanda, que passaram a investir em viagens para se apossar dessas terras. Desta forma, Martim Afonso de Souza, por ordem de Dom João III, veio ao Brasil para instalar um empreendimento colonial mais robusto, ou seja, com o intuito de tomar posse de vez da América Portuguesa e desenvolver atividades produtivas e extrativas que rendessem lucro para a coroa portuguesa. Assim, foi criado o sistema de capitanias hereditárias, onde faixas de terras foram doadas a nobres portugueses para que estes investissem nas mesmas. A coroa portuguesa não tinha recursos para investir na nova colônia e esperava que estes tomassem essa atitude. O sistema não deu certo e apenas 2 capitanias foram bem-sucedidas, São Vicente no Sudeste e Pernambuco no Nordeste. Destaca-se em Pernambuco a produção de açúcar. Assim, em 1550, a coroa portuguesa criou o posto de governador-geral, nomeando Tomé de Souza para o cargo. Este chegou na colônia e fundou a cidade de Salvador, se tornando a capital da colônia. Com as invasões de franceses e espanhóis,
na atual região do Rio de Janeiro e no sul da colônia, respectivamente, Tomé de Souza dividiu a colônia em duas administrações, com Salvador na parte norte e o Rio de Janeiro na parte sul. Assim garantia o domínio e posse das terras. Esta divisão administrativa durou até 1578. 2 anos depois, com a União, ocorreu a União Ibérica, ou seja, período em que Portugal estava sem um herdeiro real para o trono, ficando então sob o domínio da Espanha. Somente em 1640 que foi encontrado um sucessor adequado para o trono português. Neste período da União Ibérica, o governo espanhol não impôs sua autoridade formal, apenas aplicou suas ordens administrativas e leis jurídicas. As energias espanholas estavam mais voltadas para a sua parte colonial originária na América. Tanto que, em 1624, os holandeses aproveitaram-se disso e invadiram o Nordeste na região de Pernambuco, tomando Recife. A região foi comandada por 30 anos, tendo Maurício de Nassau, de 1637 a 1644, como principal comandante. O lucrativo comércio do açúcar da região ficou sob o comando da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Após 30 anos de domínio holandês, em 1654, uma coalizão de brasileiros de todas as classes expulsaram os holandeses da região, e assim se viram livres das dívidas impostas pelos comandantes coloniais holandeses. O período colonial, no século XVII, se caracterizou pela expansão do controle territorial dos portugueses na América. 2 fatos contribuíram para isso. O primeiro foi a criação do chamado Juiz de Fora, que tinha a finalidade de reduzir o poder dos proprietários de terras rurais. O segundo fato foi a criação de um novo estado em 1620, o Maranhão, que territorialmente situava-se na região amazônica, garantindo o controle da região após a expulsão dos franceses de São Luís. O Maranhão existiu como uma unidade separada, respondendo diretamente a Lisboa até 1774. Passando para o século XVIII, este foi caracterizado pela ascensão e declínio da atividade mineradora de ouro e metais preciosos nas regiões das Minas Gerais e Mato Grosso. Isto acabou fazendo um grande deslocamento populacional, principalmente para as cidades mineiras. Devido a esse contingente populacional e o aumento das atividades econômicas, fazendo a região se tornar o grande polo econômico da colônia, em 1763, a capital da colônia foi transferida para o Rio de Janeiro, que era o porto de saída de todo o ouro arrecadado pela metrópole. Assim, o poder político colonial, ou seja, a capital do país, a capital política, foi se instalar no Rio de Janeiro, para poder ter o maior controle dessa região, que era o polo econômico da época. Bom, então nós ficamos por aqui. Na próxima aula, ou na próxima videoaula, iremos ver como foi o desenvolvimento econômico no período colonial, vendo inclusive sobre as políticas pombalinas, mas isso é assunto para a próxima aula. Leia os nossos textos para aprofundarem sobre o tema. Muito obrigado.